De recapitular um pouco daquilo que nós já vimos no domingo passado e também, dando continuidade na quarta-feira. Domingo passado nós tivemos um tempo pensando sobre a realidade da vida cristã e esta como uma realidade que exige a nossa participação, o nosso esforço. O crescimento espiritual, o amadurecimento, ele não é fruto de desejar crescer. Ninguém cresce porque tem desejo de crescer. Ninguém é frutífero porque tem desejo de fazer alguma coisa. Ninguém é espiritualmente maduro porque tem vontade de ser espiritualmente maduro. O crescimento, ele é a consequência de passos intencionais na direção certa. É isso que é a realidade de alguém maduro espiritualmente, de alguém frutífero para o Senhor, de alguém forte espiritualmente. É a consequência de uma vida aplicada e obediência naquilo que Deus espera que obedeçamos. O apóstolo Pedro, ele nos apresentou, no domingo passado, a verdade de que para uma vida cristã maiúscula, significativa, uma vida expressiva, uma vida frutífera, nós que pertencemos ao Senhor já recebemos tudo o que é necessário. Não existe uma virtude, não existe uma capacitação que ainda não foi creditada, que ainda não foi depositada, que ainda não tenha sido dada a nós, para que vivamos a vida cristã que Deus deseja. Pelo contrário, tudo que é necessário para uma vida de piedade, uma vida que agrada, que honra e que glorifica o Senhor, Ele já nos deu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso ao nos despertar, e é maravilhoso também ao nos chamar a uma responsabilidade. Nós precisamos, Pedro vai dizer, corresponder às grandes e muitas promessas de Deus que nos envolve. E esse corresponder, essa resposta que nós precisamos dar, ela nasce como consequência de termos uma natureza celestial, divina, que foi criada em Cristo Jesus para ser santa e justa como é o nosso Deus. Então, os homens que estiveram ontem vão entender essa frase minha, tá? Então, ontem no encontro de homens, então na verdade, Deus é quem é ativo. O homem, ele é reativo. É Deus quem age e é o homem quem reage. Nós não agimos para receber a bênção e o favor de Deus. A reação do homem não é para receber, estou caminhando, estou agindo na direção de Deus para receber o favor de Deus. Não é dessa direção nem nessa forma. A reação do homem, ela acontece e precisa acontecer porque já nos foi dado as bênçãos espirituais. Já nos foi concedido, conforme Paulo vai dizer em Efésios, vida espiritual. E essa vida é nova, essa nova natureza criada em Cristo Jesus foi para ser santa, justa e que agrada o Senhor. Então Deus nos chama a uma vida cristã, exige de nós comprometimento, o padrão é alto, mas Ele nos capacitou para fazer. Nós reagimos a isso. Agora, essa reação por parte do homem, no que diz respeito a viver com Deus, em obediência a Deus, de forma que o Senhor seja glorificado, conforme a pergunta do nosso catecismo de hoje, como podemos glorificar a Deus? E uma das frases lá é assim, é fácil.
né? Glorificamos a Deus quando obedecemos o que Ele diz para fazer. Fazemos o que Ele diz que devemos fazer. Tá? Então envolve essa obediência naquilo que Deus diz para fazer, envolve esforço. Aqui é o X da coisa. Envolve diligência, envolve querer, envolve tomarmos decisões. E tudo isso só será uma realidade se formos intencionais, se tivermos a intenção de fazer o que Ele disse para fazer. Do contrário, esse envolvimento da nossa parte na vida cristã, ela acontece de uma forma desconectada, desconfigurada daquilo que Deus desejou e projetou para ser. Ou você acha que é desejo de Deus que os seus filhos padeçam por falta de conhecimento do Senhor? Será que é? Por que erramos na maioria das vezes? Na grande maioria das vezes. Porque nos falta conhecimento da vontade de Deus, não é verdade? Porque nos falta discernimento para separar uma coisa e outra. Porque somos afoitos, porque somos apressados, porque temos a intenção de satisfazer, em primeiro lugar, o desejo do coração. Você acha que isso agrada a Deus, irmãos? Não agrada a Deus. Deus é misericordioso a ponto de, até mesmo os nossos erros, Ele fazer de alguma forma convergir para algo benéfico em nós. Mas Deus não deseja que vivamos batendo a cabeça por falta de conhecimento. Aí Ele faz o quê? De maneira maravilhosa. Ele se apresenta no palco do mundo, na criação. E o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Você quer ver Deus? Saia para fora e olhe o céu. Contemple a natureza. Isso testemunha, existe um Deus. Você quer conhecer esse Deus que a natureza proclama? Sabe o que Ele fez? Ele providenciou um livro. Que maravilha. E aí estamos nós aqui, né? Carentes de conhecimento, de discernimento, de sensibilidade, de poder do Espírito Santo. E o que precisamos fazer para mudar isso? Esforçar-nos. Vivermos de forma diligente. Pedro vai dizer, esforcem-se ao máximo para corresponder às muitas e grandes promessas de Deus. E ao fazer isso, Pedro diz, né? Nós seremos frutíferos para o Senhor. Ao fazermos isso, Pedro diz, jamais tropeçaremos. Ao fazermos isso, que a diligência, o esforço né, o empenho em servir a Deus, em conhecer a Deus, pelo conhecimento de Cristo, ele vai dizer assim, esse esforço vai mostrar, vai evidenciar, vai tornar visível que de fato você está entre os chamados e escolhidos. Olha que maravilha. Então nós vimos tudo isso no domingo passado e na quarta-feira. Olha, se eu pudesse repetir quarta-feira, eu repetiria, porque foi muito bom. Só que quarta-feira a gente tinha tão poucas pessoas, tinha bem pouco. Eu comecei e fiquei na vontade de parar com um tempinho para repetir nessa quarta, porque era muito bom o texto. Mas o que passou, meu amigo, a água que rolou debaixo da ponte, essa não volta mais. Então, pelo motivo que foi, tu não veio, olha, tu perdeu. Mas a graça de Deus é tão boa que hoje ainda Ele me conduziu dentro do mesmo tema, num outro texto. E essa quarta vai ser, olha, eu gosto tanto da quarta-feira. Na verdade, quarta-feira é o momento em que nos encontramos que eu mais gosto, sabia? Porque tem a sua participação. Aqui eu amo esse momento, mas aqui ninguém fala, aqui só eu falo. Se alguém levantar a mão, eu não deixo falar. Porque não é momento de pregação. Não é estudo. Acabamos de ter EBD, todo mundo pode falar à vontade na EBD. É momento de participar. Mas na quarta-feira é até melhor do que o tempo de EBD. É maravilhoso. Então, quarta-feira nós vamos ter. E aí, quando eu estou estudando aqui para agora, eu fico com vontade de trazer algumas coisas que eu já vou tratar na quarta. Aí eu fico, não, isso eu vou segurar. Mas o meu desejo é que tivesse todo mundo na quarta-feira.
Então, venha. Tá? Hoje nós vamos olhar um texto em que o apóstolo Paulo irá escrever em Colossenses, capítulo 2, ainda falando sobre a fé que precisa se movimentar. Essa fé dada por Deus, ela não é uma fé como um presente a ser guardado dentro de uma caixinha, para que de repente, em algum momento, quando você quiser mostrar para alguém, você vai lá e fala, olha que linda essa joia que eu ganhei. Não. A fé foi dada por Deus como capacidade de crer nele e viver para ele, e obedecê-lo, e vencer o mundo. Tá? E nós temos aqui o texto em que o apóstolo Paulo irá falar sobre esse esforço de viver para o Senhor. Não é piloto automático, é decisão intencional, é fruto de escolhas. E aí o apóstolo Paulo ele irá falar, irmãos, a minha própria vida tem sido batalhas travadas pelo crescimento de vocês. Paulo está na prisão e escreve para a igreja em Colossos. A igreja passando vários problemas, sérios problemas de falsos mestres com falsos ensinamentos. E Paulo de dentro de uma prisão, travando batalhas em oração e palavra escrita para que a igreja crescesse no Senhor. Paulo vai deixar claro nesse texto que o amadurecimento, o crescimento espiritual exige esforço. E é ele mesmo, Paulo, quem está travando duras e grandes batalhas. Tá? A pergunta para a gente fazer antes de ler o texto é a seguinte: qual é o grau de esforço que você tem destinado para a vida espiritual? Eu não sei o que acontece com a gente. Não? A gente às vezes se esforça pouco. Ou pelo menos, deixa eu melhorar essa expressão aqui agora. A gente se esforça intencionalmente, com a intenção de ser algo para, muito pouco. Às vezes eu sinto que, e eu estou no meio, tá? Eu faço parte disso. Às vezes eu sinto que nós fazemos porque tem que fazer. Fazemos porque já estou acostumado em fazer. Por exemplo, amém porque você está aqui nessa noite. Que Deus te abençoe, é bom, é necessário estar aqui nessa noite. Mas há diferença entre estar aqui nessa noite porque não tinha nada para fazer, estar aqui nessa noite porque é piloto automático, todo domingo aquele horáriozinho chega e vem, é diferente de ter de repente acordado de manhã e dito, Senhor, hoje é o teu dia. Hoje é o dia do Senhor. Me ajude, me dê sabedoria, me capacite a conduzir tudo que está à minha volta, para que eu e a minha casa, no caso de você casado com mais, eu e a minha casa possamos juntos estar adorando ao Senhor no horário reservado para isso. Percebe a diferença? E eu sinto que é meio que natural, irmãos, se nós não cuidarmos, essas coisas acontecerem de uma forma mais automática. Nós nos acostumarmos com o sagrado e fazermos de maneira não intencional. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Então a pergunta não é necessariamente sobre se faz ou não, mas qual o grau de esforço que você tem destinado para o campo vida espiritual. Outra coisa que eu percebo às vezes, parece que nós... E aí deixa eu fazer um recorte. Parece que nós batistas, tradicionais, parece que a gente faz uma separação entre vida, a vida secular, vida da vida, vamos pensar assim, a vida no mundo, e as coisas de Deus. E aí para as coisas do mundo, meu amigo do céu, pensa num povo bom de braço, é nós. Porque nós somos ensinados. A palavra de Deus é exposta. O homem tem que ser trabalhador, homem preguiçoso, homem vagabundo. Isso é fumaça aos olhos de Deus. Isso incomoda, isso é terrível. Provérbios vai dizer, como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes é o preguiçoso para o seu Senhor. Então nós ensinamos, e nós esperamos, e nós vemos, E as mulheres, e a luta, e os compromissos. Honre, fale a verdade.
não deixe pontas soltas aí, vá acertar suas contas, tal. Então nós, no que diz respeito a um campo horizontal, não nos falta diligência, não nos falta esforço. Mas parece que nós vivemos que no campo vertical, né, o mundo espiritual, a gente vive numa frieza. Há outros grupos que vivem, parece que na batalha, né? Agora está orando porque aí, no mundo espiritual tem uma briga entre o bem e o mal. E se a gente não orar junto, o bem acho que não vai vencer. Tá? Nesses entendimentos, e repreende o mal, o inimigo está devorando e está vindo. E aí nós vivemos do outro lado, a quase talvez não nos esforçarmos, com pouco esforço, com pouca intenção, a oração, a palavra. Isso é preocupante. E o apóstolo Paulo irá trabalhar para nós o seguinte, olha só, Colossenses capítulo 2. Eu gosto de ler texto, né? Eu não gosto de pegar só um pedacinho desconectado, eu gosto de ler um bocado e de repente pincelar algo, né? Está apoiado com antes e depois, fica mais fácil da gente entender. Então, capítulo 2 diz assim: quero que saibam quantas lutas têm enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, e ele está na cadeia, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções engenhosas, enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da circuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é esta realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo.
Unido a ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então, irmãos, esse é o texto, e eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a fé que nos foi dada e a necessidade de exercitarmos, de movimentarmos, de caminharmos na direção do Senhor, de avançarmos e darmos um passo acima na escada do crescimento espiritual, da santificação. E nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizer para os irmãos que era necessário que eles continuassem progredindo. Versículo 6 e o 7. Continuem a seguir. Recebi a Cristo como Salvador, e agora cresça, aprenda, caminhe na direção do Senhor. Talvez alguém quando, recebendo Cristo como Salvador e Senhor, iniciando, Pedro vai usar uma analogia e dizer, como bebês recém-nascidos, pouco conhecimento, mas bastante desejo de aprender, assim como um bebê, Pedro vai dizer, tem vontade e deixa evidente para todo mundo quando quer mamar. Quando deu a horinha do bebê mamar, o que ele faz? Meu amigo, às vezes aquilo chora com todas as forças do mundo, como se estou morrendo, vou morrer, e faz, olha, a vizinhança perceber isso. Pedro diz, assim como o bebê recém-nascido deseja o leite materno, desejem o leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento. Recebeu a Cristo? Cresça, caminhe. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 7, que nós precisamos crescer em Cristo, e para crescer em Cristo precisamos aprofundar nele raízes. Olha que interessante, O apóstolo Paulo irá trabalhar aqui uma linguagem agrícola, sobre a verdade de que uma planta, quando enraizada, o que acontece com ela? Uma árvore, vamos pegar uma planta, vou dar o nome de uma planta que cresce as raízes, um pé de café. Olha aí, não é à toa, Deixa eu beber uma água agora. Uma planta cujas raízes são espalhadas pela terra onde ela está. Nós não precisamos entender de agricultura para concluir que essa será uma planta, primeiro, fortalecida. Concorda? Porque é através da extensão radicular das plantas que elas irão absorver a água do solo e os nutrientes do solo. Muita raiz, bastante força vegetativa e bastante produtividade. Pouca raiz, uma planta mais suscetível a pragas e ervas e problemas, baixa resistência a momentos de calor e falta de água. Tudo isso por causa do quê? De uma planta com raízes encurtadas. Eu fiz um curso envolvendo a nutrição e análise de solo e essas coisas, e eu aprendi tanta coisa sobre isso. Tanta coisa. Então, é interessante ver como que a cada centímetro do solo, ele tem uma capacidade de armazenar uma quantidade enorme de água. Um solo argiloso, ele retém mais água do que um solo arenoso, mas quanto mais profundo, mais
água acumulada ali. E é através de raízes estendidas e profundas que uma planta vai atravessar momentos de estiagens longos sem sofrer muito. Quando, pensando, o apóstolo Paulo me convidou e eu vou entrar, olha que delícia, né? Ele usa uma linguagem agrícola e aqui vou eu também, na porta aberta pelo apóstolo Paulo. Quando planejando em plantar uma lavoura, seja ela uma cultivar, vamos pensar assim, perene. O que é uma cultivar perene? É uma planta que ele vai produzir esse ano que vem vai produzir, e assim vai continuar, e virão brotos, e ela é renovável. Diferente do arroz, do feijão, do milho, do soja, e trigo, e tantos outros que plantou, produziu, colheu, morreu. É outra planta. Isso não é uma planta perene. A planta perene permanece. Pé de manga, abacate, caju, isso é perene. Laranja. Então, quando pensando em fazer um plantio, uma lavoura dessas, e eu vou usar o exemplo da planta do café, por exemplo, a primeira coisa que precisa ser feita é o quê? Uma análise daquele solo. Tira-se amostras, 20 a 30 amostras em pedaços, como por exemplo, no máximo aí um hectare de terra, melhor até menor, para que um exame laboratorial mostre as condições daquele solo. Essa análise ela precisa ser feita de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros, e ideal que se faça de 40 a 60 centímetros. Olha que interessante. Para que se estabeleça a estrutura desse solo. Qual que é esse solo? O que ele tem, que está bom, e o que ele tem que não está bom, porque todo solo tem os nutrientes, macros e micronutrientes, nutrientes mais exigidos pela planta e menos exigidos pela planta, mas desses 17 nutrientes, o que está na faixa ideal e o que está na faixa crítica, o que está em excesso e é prejudicial e precisa ser todos equacionados, equilibrados. Isso é um preparo para um plantio. Para quê? Essa besteira, alguém possa dizer. Para que uma planta, ela consiga aprofundar as suas raízes. É para isso. Porque uma planta com raízes profundas, ela vai absorver mais água e nutrientes. Olha que interessante. E sabe como que se faz isso? Através de nutrição, os adubos, conforme nós chamamos. Então, há nutrientes que fazem mal para a planta, que precisam ser neutralizados. Como que se neutraliza o alumínio que é tóxico para a planta? O alumínio e hidrogênio, através do calcário. E o calcário, ele precisa ser jogado e ele precisa ser incorporado na terra. Porque se você joga pela superfície, ele não desce mais do que 10, 12 centímetros, ele não vai mais. Mas no plantio é o momento que você tem condições de jogar ele lá no fundo da cova, para ele tratar aquela parte, senão nunca mais você trata. Um nutriente considerado assim, pequeno, ele é micronutriente, mas ele é fundamental, é o boro. Mostra aquela foto lá, Felipe. Uma planta que tem no solo onde ele foi plantada a quantidade ideal de boro, é uma planta que tem desenvolvimento das suas raízes. Olha aqui na imagem, está vendo? Temos duas plantas aqui. Essa planta de cá, os 2 baldes onde ela está sendo alimentada, tem a quantidade correta de boro. Está vendo aqui essa cabeleira toda aqui? Raízes. A outra planta, não são 2 plantas, é uma planta. Dividiu-se, a raiz no meio, o baldinho de cá tem boro. O balde de lá não tem boro. Consegue ver a diferença das raízes? Por quê? Porque o boro, junto com o cálcio, junto com o fósforo e junto com outras, é fundamental para o desenvolvimento radicular da planta. E olha como eu queria que vocês vissem uma roça de café, que as raízes estão lá.
Dá para ver por foto, tá? Se quiser ver, me fale. Por quê? Porque tem raiz. Foi feito corretamente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós? Eu falei tudo isso só para abrilhantar a verdade do texto. Paulo está falando que nós precisamos ter raízes profundas. Só que a verdade mais bombástica desse texto é que Paulo vai nos comparar com uma planta que tem raízes, mas Paulo vai falar que o solo, sabe quem que é? É como se fosse Jesus. Olha só versículo 7. Aprofundem nele as suas raízes. Eita! Eu falei da necessidade de corrigir o solo, porque todos os solos não têm os nutrientes ideais no nível ideal. Precisa de correção, uns mais, outros menos. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, qual a falta ou a necessidade que podemos identificar em Jesus? Não tem. E como, uma analogia de uma planta num solo, o crente enraizando-se, firmando, a ideia de firmeza, de crescimento sobre Jesus, tem totais condições de aprofundar nele as suas raízes, para crescer, para ser resistente aos intempéries da natureza, às tentações da vida, para ser perseverantes. Então o problema não está no solo, se compará-lo com Jesus. O problema está em nós. Por que está em nós? Pedro já respondeu para nós semana passada. Porque muito provavelmente não temos correspondido com um esforço máximo. Com esforço mínimo. Esforço mínimo, consequência mínima, pequena. Esforço máximo, consequência máxima, produtividade. Pedro já disse isso. E aí o apóstolo Paulo, ele, na mesma verdade, ele muda a figura de linguagem, ele sai do campo e vai para a cidade. Olha só. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Ele já vai trabalhar uma linguagem arquitetônica, edificação. E isso é maravilhoso também, assim como a linguagem do campo vai dar para a gente entender perfeitamente, e eu gosto dessa parte também. Eu acho que eu gosto mais do outro, mais das raízes. Eu já falei uma vez, que olhando para essas colunas e vigas aqui, e para o projeto que visa um dia, se Deus assim permitir, ser construído aqui em cima também, só é possível fazer isso por uma coisa: se embaixo foi preparado para isso. Se não, meu amigo, é botar isso aqui para o chão. E aí eu não tinha a planta daqui. Falei, e agora? Aí consegui, mas no meu computador, viu, Hélio? Eu preciso da sua ajuda. No meu computador nem abriu, porque tem uns gráficos, AutoCAD, coisas assim, nem abriu. Eu curioso, isso aí já tem uns 8 anos já, Eu curioso, aí eu vim com o Danival um dia aqui, porque estava dando infiltração, Danival? Arrumar aqui atrás, e eu meti um enxadão aqui, vou cavar aqui para mim ver esse baldrame. E aí quando eu dei umas enxadãozadas, eu vi um negócio mais ou menos de uns 15 centímetros assim. Eu falei, que isso? Não é possível. Não sou engenheiro, mas como pedreiro, um pouco a gente, Falei, não, está errado. Aí cavei mais, aí eu encontrei para baixo, era sobra de concreto ali para cima, uns 15 centímetros, mas tem uma lapa de uma viga desse tamanho de largura aqui, agora pode, o dia que quiser, pode subir, porque foi para isso. Nós estamos aí com os projetos, está avançando, vamos ter aí a quadra, aqui mais ou menos dessa direção aqui, perto do canil, até na rua tem que ser feita uma rampa aqui, porque está tudo acidentado, não tem como crianças na escola correr aí, vai cair, vai machucar, o secretário já falou, tem que fazer a rampa aí, tá bom, vamos fazer. E aí, como é que faz isso? Joga um concreto aqui. Não, não é assim. O que vai passar aí?
Vai passar carros e vans. Tá bom. Wellington, e agora? Concreto com 28, 30 FCK, com a malha de 10 por 10, no ferro 4.2, né? É suficiente para isso. Tá bom. Quantos metros cúbicos de concreto? Aí calcula, tal, chega. Opa. É uma coisa. Não, aqui vai subir caminhão. Pode ser? Não, para caminhão não. Mas vai subir caminhão? Oxe, eu não tenho dúvida que vai subir caminhão. Direto sobe. Se você tem espaço, um dia vai subir. Um dia que for construir aqui atrás, vai deixar os tijolos e areia aqui para a gente baldear? Vai subir. Então, quanto que pesa um caminhão, Wellington? Depende. Quanto que pesa o maior caminhão de construção aí? 30 toneladas. Para subir 30 toneladas aqui, precisa de que espessura e que ferro? Tanto. Tá bom. É assim a construção. Aí Paulo, né, vai ilustrar essa verdade como as nossas vidas sendo a edificação, sendo o prédio. E ele vai dizer que o alicerce é quem? É Jesus. Se Jesus é um alicerce, que tipo de alicerce Jesus seria? O suficiente para que sobre Jesus seja edificado um prédio para a glória de Deus. Aí o que tudo isso representa aqui para nós, irmãos? É que aprofundem as raízes e edifiquem as suas vidas sobre ele. Isso é fantástico. Porque primeiro, este verbo, ele está no modo imperativo. O modo imperativo é o seguinte: faça, é uma ordem. Não é se quiser você edifique, se quiser você aprofunde as suas raízes. Não. Para aquele que está em Jesus, a ordem é cresça. Por quê? Porque a sua natureza é divina e foi projetada para crescer. Então ele está no modo imperativo. O crescimento, se pensarmos na edificação, ou o aprofundamento das raízes, precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Só que mais do que uma ordem, este verbo, ele está no tempo presente. E o que isso significa? Significa que o aprofundar das raízes, ou o edificar dessa construção sendo as nossas vidas, não é algo que acontece uma vez a cada 2, 3 anos. Não é algo que acontece uma vez quando eu recebi a Cristo como Salvador. Mas é algo que constantemente precisa acontecer. A ideia é que enquanto eu vivo, eu me esforço para conhecer e para fazer a sua vontade e glorificá-lo. Então a vida cristã, essa fé, ela precisa exercitar-se, irmãos. É o crescimento que vai glorificar o Senhor, é o crescimento que vai mostrar que temos não só crescido, mas que estamos edificados sobre Ele. Aí o pouco esforço da nossa parte faz com que sejamos aquele lado das raízes daquela planta enrugadinha, raquítica. Raízes, na agronomia, raízes mais grossas. São raízes que não vão absorver os nutrientes. Essa planta, ela vai ter sérias dificuldades, e é como se ela tivesse, vamos falar de nós, com um sistema imunológico baixinho. Tudo quanto é vírus e bactérias, a gente fica suscetível. As plantas do mesmo jeito. Porque com a roça fica toda para baixo, e vem um negócio, vem ferrugem, e vem isso, e vem aquilo, e mata aquela roça. Começa, sabe como? Com as raízes. E aqui estamos nós, com a necessidade de aprofundar em Cristo as nossas raízes, e com a necessidade de construir sobre esse alicerce, aquilo que Paulo vai dizer aos Coríntios, uma construção preciosa, valiosa, e ele vai chamar de construção feita com ouro, pedras preciosas, prata. E às vezes o que é que nós fazemos, irmãos, sobre um alicerce maravilhoso? Construímos barracos de favela.
Paulo vai dizer, madeira, feno e palha. Um dia a provação, fogo da purificação divina passará sobre tudo isso. Aquele que tem a sua vida edificada com coisas valiosas para Deus, ele diz, será purificado. Não só permanece, como será purificado, porque o fogo purifica o ouro. Mas Paulo diz, aquilo que foi construído com madeira, feno e palha, fogo vai lamber. O que vai sobrar? O alicerce. Então, a vida cristã é uma realidade que precisa ser vivida com esforço. E olha a verdade bombástica aqui desse versículo 7 ainda. Tá? Eu vou parar no 7, tá bom? E a gente avança aqui. Mas o versículo 7 ainda diz para nós. Eu vou ler o 6 e o 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem suas vidas. Então, sua fé se fortalecerá. Olha a consequência disso, fé fortalecida, na onde? Na verdade que lhes foi ensinada. Olha aqui agora, vamos ler juntos esse final, vamos lá, uma só voz. E vocês... Você entendeu isso? Raízes profundas, edificação construída sobre o alicerce. O que é o resultado? Fortalecimento na fé. Qual que é o resultado? Transbordar. Não é só ter a medida cheia não, viu? O texto diz, transbordar de... Aqui a gente pega Raimundo e todo mundo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sabe por quê? Porque se a gente começar de trás para frente o texto, o versículo, a gente começa assim. Eu vou começar parafraseando e com liberdade, poeticamente trabalhando o texto, né? Como que está você em termos de gratidão? Você é uma pessoa grata? Ou você é o oposto da gratidão? O que é o oposto da gratidão? Murmuração, reclamação, insatisfação. E os seus produtos. Ansiedade, um bocado de coisa, tá tudo. É um pacote que vai trazendo, levando outras coisas. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que transborda em gratidão, que é o texto. Qual a medida de gratidão de você? Ou por você? Então, se a gente fizer a leitura, vamos concluir assim, uma pessoa ingrata é alguém com uma fé enfraquecida, é alguém que não tem edificado sobre o alicerce, é alguém que não tem enraizado-se em Jesus. Concordou aqui comigo? Não precisa fazer muita coisa mais não, né? O texto já nos levou ao entendimento de onde nós estamos. Concorda? Vamos trabalhar essa questão da gratidão dentro do que é óbvio. O óbvio é o seguinte, dá um toque lá, Paulo. O óbvio é assim, né? Alguém que, vou seguir o texto, Paulo vai dizer no versículo 13, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Alguém morto no seu pecado, destinado ao inferno, sem esperança. Efésios, Paulo vai dizer, longe de Deus, longe das promessas, não buscava Deus. Paulo vai dizer em Romanos, errantes, sem entendimento. Ninguém buscava Deus, ninguém praticava a justiça, sem compreensão alguma. Raciocine comigo. Essa pessoa agora é alcançada pela graça de Deus. E aqui em Colossenses, um pouquinho já lido aqui para frente, né? Capítulo 1, se não me engano. Paulo vai dizer que foi arrancada do império das trevas, tomada à força, e plantado no reino de amor de Jesus Cristo. É essa pessoa.
É essa pessoa que tem por Deus e pelo que Ele fez o nome escrito no livro da vida. É essa pessoa que tem, conforme o texto, a habitação de Cristo pelo seu Espírito, no qual habita em nós a plenitude dEle. Essa é a pessoa que tem as muitas e grandes promessas que Pedro vai dizer. Como você enxerga essa pessoa? Alguém que transborda de gratidão, ou que deveria ser assim? Ou alguém insatisfeito, que murmura, nunca está bom, nunca está contente consigo mesmo ou com as coisas? Qual dessas pessoas você acha que quem serve ao Senhor deveria ser? Pessoa grata, é lógico. Mas por que que nós que estamos em Cristo, muitas vezes, ao invés de gratidão, a gente expressa descontentamento? Porque não temos crescido, porque não temos estabelecido profundidade de raízes. Porque embora tendo um forte e firme fundamento, nós não temos feito aquilo que precisa ser feito. Porque pouco esforço temos aplicado. Não é outra coisa, irmãos, é exatamente isso. Pouco esforço aplicamos. E aí a gente começa a viver o caminho da insatisfação. Satisfação, reclamação, murmuração, nada mais é de alguém que entende que ela deveria ter mais e melhor do que o que ela tem, é só isso. Ah, eu não sou assim. Ora, pois, todo mundo é assim. Insatisfação, murmuração, é a expressão indignada contra aquilo que me cerca ou que estou envolvido. Contra um mal percebido, ou contra alguma coisa que... Sabe por que você faz isso? Porque você acha que você merecia mais. Porque você acha que aquilo que você tem, ou está cercado, não é correspondente com aquilo que deveria ser. Isso é ingratidão. Mas alguém que olha para a vida com a perspectiva de Deus, não resta outra coisa a não ser gratidão. Fui alcançado por Ele. E por que permitimos a ingratidão fazer parte de nós? Porque não estamos crescendo, porque não estamos firmados, porque não estamos edificados em Cristo. Este tem sido o tema desde domingo passado, quanto ao nos esforçarmos. E o esforço, irmãos, é algo muito fácil da gente falar e de compreender. Sabe por quê? Porque, conforme eu disse, nós já nos esforçamos. Eu não tenho certeza, né? Eu ia falar, eu não acho, né? Eu tenho certeza que não temos aqui pessoas que não se esforçam para a vida. Talvez uns mais e outros menos, normal. Mas nós temos aqui uma realidade já percebida e experimentada por nós, que é o seguinte: ou você se esforça, ou a situação vai ficar. O que o provérbio diz? Que a pobreza apanhará o preguiçoso como um assaltante. Vai, preguiçoso, vai, continue preguiçoso, para tu ver onde tu vai parar. Ai, tem um leão lá fora, não vou não. Tem um monstro lá fora, fica a rolar na cama, um pouco mais de sono, um pouco mais, vai, continue, tu vai ver a tua pobreza te apanhar igual um assaltante. O que Salomão vai dizer ao diligente, ao honesto trabalhador? O que é o caminho natural para ele? Vencer, adquirir, é o caminho natural. Então todos nós aqui, irmãos, estamos nesse caminho do esforço. Por quê? Quem aqui quer acabar abandonado e sozinho? Eu não, estou fora. Então eu preciso, dentro do que me cabe, trabalhar para isso, na dependência do Senhor, corretamente. Então nós já estamos acostumados. Quem é casado aqui, meu amigo do céu, vá dar espaço à preguiça para você ver. Quem é solteiro aqui tem até mais uma facilidade, né? É o momento de repente, canalizar a diligência e o esforço para algumas áreas que às vezes é mais difícil para o casado. Como, por exemplo, quem é solteiro tem o privilégio
de se esforçar para estudar. Dedicar esse tempo para se profissionalizar, para conhecer mais, para se preparar mais e melhor. O casado que não fez isso e quer fazer, ele consegue, mas ele vai suar gotas de sangue. Vai. Eu me recordo quando eu vim para cá, a Suzana estava grávida do João e de repente, né, esse molequinho que dormia de dia e acordava de noite, ó, trocava. E eu sou assim, eu preciso das minhas horas de sono, senão eu fico com um negócio, né, dor de cabeça. E aí o MEC, Ministério da Educação, adaptou alguma coisa lá e mudou o seguinte: olha, não será mais permitido cursos livres, né, cursos de teologia, ser reconhecidos pelo MEC como até então. Esse é o último ano. Como que era feito? Eu que estudei em um seminário que não tinha um reconhecimento do MEC, por causa de uma série de coisas. Para ter o reconhecimento do MEC, você não pode ser necessariamente só de uma linha confessional. Se alunos, né, de todo tipo quiser estudar, você não pode dizer não. E os seminários sérios prezavam, né, pela palavra de Deus, como cremos, então falaram, não queremos o reconhecimento do MEC. Então os alunos que estudavam nesses seminários faziam o reconhecimento depois. Como que faz? Você fazia em uma faculdade qualquer, né, que tinha esse programa, 20% dos créditos já feitos naquele curso, mas para se enquadrar. Então, por exemplo, se um curso de bacharel, agora não lembro, é de 100 créditos, eu preciso complementar agora, às vezes fazendo as mesmas matérias, mas por uma escola credenciada. Eu falei, então, vou fazer, claro que eu vou fazer, não vou perder essa não, que eu não vou começar do zero, outra coisa, de jeito nenhum, né? Aí eu lembro que, olha, sabe como que eu fazia? Casado, já pai e sendo pastor. Era de 10, 11 da noite em diante. Por um ano. Não todo dia, porque era até fácil, né? Não era tão difícil. Mas assim, o solteiro tem esse privilégio de se dedicar com mais liberdade. Mas seja casado ou solteiro, todos nós temos aqui essa percepção na prática de que o esforço precisa existir. Agora eu termino perguntando o seguinte: por que nós não encaramos a vida espiritual com esse mesmo empenho? Por quê? Por que para amanhã, segunda-feira, brava, eita, segunda-feira. Vamos ver aqui, quem vai levantar, quem vai levantar antes das 5 aqui amanhã? Só para me ver. Clinton, Larissa, Larissa, tá bom. Só você, antes das 5? Como diz o ditado, né? Deus benza, né? Deus abençoe. 5 e alguma coisa já começa, né? Um monte de gente aí. Sim. E terça-feira, Clinton, é diferente? Quarta? Todo dia. Se o assunto fosse, não precisa ir para o trabalho. Amanhã, 5h30, oração aqui na igreja. Encararíamos com a mesma diligência da Paulista? De ir para a Paulista? Por quê? Porque nós não encaramos, irmãos, a vida cristã com o mesmo esforço já aplicado nas coisas do mundo, nas coisas que vai ficar aqui. Olha o erro nosso, irmãos. Nós não conseguimos, às vezes, né, ter uma frequência de presença. Por quê? Porque um bocado de coisa surge e me rouba disso. O horário é difícil. É difícil. É difícil porque tem pouco esforço. Porque se fosse uma entrevista de emprego para melhorar o seu salário 10 vezes, você dormia na porta do emprego. E eu dormiria na porta do emprego. Essa é a verdade. Aí sabe por que somos ingratos? Sabe por que temos dificuldade de resistir à tentação? Sabe por que temos dificuldade de enxergar as coisas da perspectiva de Deus? Porque o nosso esforço não tem permitido aprofundarmos raízes. E sobre o alicerce, ao invés de construir um prédio, a gente está construindo barracos de favela. O erro é nosso, irmãos. O erro é meu. O erro é seu. Sabe por que temos dificuldade?
porque esquecemos de fazer um catecismo, esquecemos. Porque quarta-feira, mesmo tendo a oportunidade de estar, eu permito que situações se apresentem como verdades, em alguns casos. Eu falo, Deus sabe, claro que Ele sabe. Aí a consequência vai estar aí também. Irmão, se nós aplicarmos, quero ser modesto. Vamos lá. Se nós, a começar aplicarmos 30% da força e do empenho que nós usamos para as coisas da vida, no lado espiritual, eu tenho certeza que muita coisa ia mudar. Concorda comigo? Ou é eu, na minha visão romântica de ver? Você concorda comigo? Eu estou junto, eu não estou falando você, nós. Então depende de nós. Aquilo que nos é necessário, Ele nos concedeu totalmente, completamente e em abundância. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem operado nas nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas, mas deseja fazer muito mais. O teu projeto em nós é algo imensamente grande, inimaginável do nosso ponto de vista. O Senhor vai nos fazer semelhantes a Cristo. O Senhor irá completar a obra que um dia começaste. Isso envolve cada um dos seus filhos. Mas nós temos às vezes, Senhor, nos esforçado e correspondido inadequadamente. E sofremos por isso. E choramos por isso. Nos ajude, Senhor, a vivermos o teu plano de forma completa, de forma significativa. E que Cristo seja uma realidade em nós e através de nós para a glória do Senhor. Nos abençoe, é o que nós oramos pedindo no nome de Jesus. Amém.